Quer viver e crescer com sabedoria de Deus? Bem-vindo, bem-vinda a você da comunidade cristã das Boas Novas. Essa mensagem é para você, é para nós. Aqui é a nossa série de 1 Coríntios, amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Mas bem-vindo também você que está recebendo esse vídeo, foi compartilhado com você, você chegou até aqui, você clicou, você está aqui na página do YouTube, do Face, da comunidade. Deus tem algo para falar com você. Bem-vindo também. E eu também agradeço por você estar, nós agradecemos como comunidade por você estar aqui, estar acompanhando esse material. Acompanhe, fique à vontade. Vamos falar sobre sabedoria. Quem quer viver e crescer com sabedoria de Deus, fica aí, vamos falar sobre isso, tá bom? Nosso texto é em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16. Então, abre aí a sua Bíblia, enquanto nós vamos nos preparando aqui e agradecendo de novo você que está acompanhando. Vamos falar sobre sabedoria e eu vou explicar para você, se você não sabe o que é sabedoria de Deus. Ali no comecinho eu vou falar, e se você não tem acompanhado as outras mensagens, acompanhe aí essa, veja sobre sabedoria de Deus, e depois você pega os outros episódios e completa a história aí, beleza? 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao 16, diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus e que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, pela tua palavra lida. Pedimos para que teu Santo Espírito aplique em nossa vida, nos transformando a nossa mente como a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, quer viver e crescer na sabedoria de Deus, quer viver e crescer com sabedoria de Deus, tem resposta aqui, a chave está aqui. Primeiro, é possível que você não saiba o que é sabedoria de Deus. Então, de forma geral, eu vou te falar aqui um conceito bem geral e depois você vai ver como isso aqui explode numa pessoa aqui no meio do texto. Isso tem o ápice, culmina, né, em uma parte aqui, em uma pessoa. Mas sabedoria de Deus. Primeiro, Deus criou o mundo, Deus trouxe à existência a vida usando a própria sabedoria dele. É como se a sabedoria dele tivesse, sabe assim, entrelaçando todas as coisas da existência. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ter terra? Vai ter uma base firme? Vai ter uma atmosfera? Vai ter uma proteção em volta disso tudo? Vai ter água? Vai ter gravidade? Como é que isso tudo vai acontecer? Deus estava fazendo isso com a sabedoria dele. Não só para a gente, mas todo o universo, e pensando agora para a gente, a nossa vida no planeta Terra, os seres humanos,
criaturas de carbono. Bom, chega. Todas as relações de todas as coisas são comandadas, foram feitas e interligadas pela sabedoria de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e inteligência, ele sabia e ele quis que tal coisa fosse conectada a tal coisa de tal jeito que, por exemplo, a gravidade ela tivesse a força que puxasse as coisas para baixo na velocidade que ela puxa, na aceleração que ela puxa. E tudo mais, não só as relações físicas, as relações, né, de bioquímicas, não só essas relações da natureza que afetam a gente também, como tudo, as coisas das emoções, tudo. E como é que se Deus criou as coisas, toda a existência com a sabedoria dele, então, sabedoria de Deus também, quando a gente entende a sabedoria de Deus, ou participa e conhece a sabedoria de Deus e vai crescendo nela, a gente consegue viver uma vida melhor. Por quê? Porque a gente está em sintonia com esse mundo que ele criou e todas as relações de trabalho, vocação. Deus queria que o homem trabalhasse, né? Tá lá no começo da Bíblia e ele falou ali como é que era. Relações humanas uns com os outros, como é que deve ser? Eu vou ficar na minha. Quem conhece a sabedoria de Deus vai entender e está em sintonia com a sabedoria de Deus e vai viver uma vida mais agradável, ok? De forma geral, a sabedoria de Deus é isso. Mais específica, como a Bíblia vai mostrando, a sabedoria de Deus não é só a coisa de uma ideia, o grego, né? A igreja de Corinto é uma igreja na Grécia, era, né? E o grego tinha muito isso da sabedoria, de verdades, né? O cara vai entendendo, vai pensando, isso aqui é uma verdade. Isso aqui também é uma verdade, né? E aí ele vai falando e vai mostrando as verdades, mas é muito de ideia, né? E o judeu tinha muito da coisa da prática, da ação. Ensina a criança no caminho que deve andar, ela não vai se desviar. Então isso é sabedoria, não é uma lei. Ou seja, de 10 vezes que a gente faz isso, 9 vezes, 8 vezes dá certo. O menino, ele fica firme mesmo naquilo que a gente ensina lá na infância. Então é prática, vida prática. Isso é sabedoria de Deus. As verdades ali do grego, a verdade é sabedoria de Deus. As duas coisas são sabedoria de Deus. As verdades do mundo, né, da existência, e a prática. E a última coisa que eu vou falar aqui de sabedoria, biblicamente, sabedoria de Deus, é viver com uma habilidade dada por Deus. Você sabe por onde ir, o que fazer e o que é melhor não fazer. Mas não é proibido, mas é melhor não fazer, porque você está em sintonia com a vida de Deus. Olha como Paulo começa aqui esse verso 6, né? Ele está meio que já combatendo uma ideia de que talvez alguém já fosse falar, então se sabedoria é só Cristo, só a cruz de Cristo, eu não preciso saber de mais nada e tá bom. Aí ele fala, entretanto, falamos sim de sabedoria entre os que já têm maturidade. Então a gente falou na última mensagem que a sabedoria, o poder de Deus e a sabedoria de Deus estão ali na cruz de Cristo. E aí isso é o ápice. Mas isso não quer dizer que Deus não liga e não quer que a gente conheça a sabedoria dele mais profundamente, no tudo que a cruz de Cristo mostra e também mais profundamente como viver a nossa vida. Na verdade, a cruz de Cristo, a salvação, a vida de Deus através de Jesus, destrava a porta para a gente entrar pela sabedoria de Deus e falar, aí que a gente entra na sabedoria, no mundo de sabedoria de Deus e aprende as conexões que isso vai trazer para a nossa vida, sobre casamento, sobre vocação, trabalho, sobre sexualidade, sobre igreja, sobre economia, sobre tudo. A gente vai entrando por essa porta e Deus quer que a gente tenha mais, que a gente se aprofunde na sabedoria de Deus. Então, sabedoria de Deus é saber viver a vida com equilíbrio de acordo com o que Ele diz, o que Ele fala, como Ele fez as coisas, tá bom? E aí, a pergunta foi, quer viver e crescer com sabedoria de Deus? E aqui eu já vou te dar uma resposta que de vez em quando eu vou ficar falando aqui, tá?
A sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito e é sabiamente espalhada por quem pensa como Cristo. Então, se você quer viver e crescer com a sabedoria de Deus, a primeira coisa que você precisa saber é que a sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito. Vamos ao texto, o primeiro trecho aí, o verso 6, de 6 a 8, ok? 6 a 9. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, e até aqui. Então, sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito. Então, fica claro para você que Deus quer falar sim sobre sabedoria. Então, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm sabedoria e tem um princípio aqui para a gente. Há uma transmissão, perdão, há uma transmissão de sabedoria de Deus entre os que são maduros, entre os homens e mulheres de Deus que são maduros. Entretanto, falamos de sabedoria. Sim, a gente não está jogando a sabedoria fora. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era. Mas há uma transmissão. Falamos, nós ensinamos sabedoria entre os que já têm maturidade. O que Paulo vai estar falando, Jesus está falando aqui para a gente, é que tem gente que está maduro na fé e está amadurecendo, e tem gente que está bebezinho na fé. O bebê na fé, o que não tem maturidade, o que não tem sabedoria de Deus, é que vai estar nessas coisinhas de divisão, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tenho de individualismo, de monte de coisa. Veja como o próprio Paulo usa no capítulo 3, do verso 1 ao 3, esse conceito de infância espiritual e maturidade. Só um relance do que vai vir mais para frente. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais, visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais, vocês? Então, Paulo diz ali, no próximo capítulo, falou, gente, eu tive que dar leite para vocês, leitinho espiritual, porque vocês não estão em condição de comer um alimento mais sólido. Portanto, voltando aqui para o nosso trecho, falamos de sabedoria entre os que têm sabedoria, maturidade. Portanto, Deus chama o seu povo para a maturidade e há uma transmissão, nosso primeiro ponto aqui, há uma transmissão de sabedoria entre os que são maduros. Deu para perceber no texto? Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Ok. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem sabedoria, quem é maduro já na fé, vai ouvir, vai ter essa transmissão de outros para ele. Ele vai ouvir mais sabedoria de Deus. É aquele conceito que Jesus falou. A quem tem, mais será dado. Tá? Tem parábolas de Jesus falando isso. Então, a parábola dos talentos, né? Eu dei 5 talentos para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Aí o que tinha 5 investiu isso e no final mostrou para o Senhor, Senhor, aqui tem 10, eu investi, tem mais 10 aqui. Tem mais 5, 10 no total. O outro tinha 2, investiu, ficou com 4. E o que tinha 1, só um pouquinho, só um talento, uma moedinha, só um negocinho. Falou, Senhor, eu escondi, eu enterrei. E aí ele fala para esse que enterrou e não fez nada. Falou, servo mau. E pro que tinha, você pega, fala para os anjos, então pega o que esse aí tinha e dá para o que tinha mais. Aquele que tinha 5 investiu e ficou com 10, vai ganhar inclusive que o outro ali não fez nada com ele. É o princípio de quem tem vai ser mais dado. A sabedoria vai ser compartilhada, vai ser mais aproveitada por quem tem sabedoria. E Deus está chamando homens e mulheres de Deus para investirem em homens e mulheres de Deus que estão amadurecendo e estão maduros para que eles tenham mais ainda.
E aí você deve estar pensando, poxa, Rafa, mas aí não é injusto ou não é meio ruim para aqueles que, tipo, poxa, os novinhos na fé, aqueles os bebês na fé, aqueles mais crianças mesmo, né? Mais infantis, ah, não é injusto. Porque, primeiro, a gente está falando de transmissão de sabedoria. E aqueles que são mais jovens na fé, eles também vão receber, investimento. Mas o princípio que Deus trata com o povo de Deus é assim. Efésios 4 mostra isso muito claramente. Aqueles que Deus deu o dom de ensino e etc., nessa área aí de palavra, eles são chamados para ensinar a igreja, para que a igreja, o corpo de Cristo todo, seja capacitado para que todo mundo consiga ensinar todo mundo. Então não vai ter alguém sem ensino. O que está mostrando aqui nessa primeira parte é que Deus quer sim que a gente também, enquanto o pastor, os líderes, presbíteros e outras pessoas maduras vão ensinando alguns ou vários, eles também saibam separar alguns e transmitir para esses que estão mais maduros mais sabedoria ainda. Mas Rafa, poxa vida, mas esse cara já é mais maduro na fé, por que fazer isso? Para que esse também esteja plenamente habilitado para cuidar de outras pessoas. Uma pessoa cuidando de 50 pessoas, não dá para você dar conta de todo mundo e ficar lá, vamos, agora deixa eu te ensinar como é que é o casamento. Mas aí tem as outras 49 pessoas. Aí fala, não, aí você só fica correndo apagando o incêndio. E aí, esse um aqui está sendo chamado para cuidar de mais 2, mais 3, mais de perto. Falamos de sabedoria com quem já tem maturidade. Então é um papo diferente, é mais acima, é mais elevado mesmo e é mais puxado. Jesus não fez isso quando ele separou ali 70, 72 discípulos? Jesus não fez isso quando ele separa 12 para serem os apóstolos? Ele não fez isso quando ele tem ali Pedro, Tiago e João para tratar mais de perto? Falamos de sabedoria com os que já têm maturidade. A gente tem que separar alguns mesmos que estão mais maduros, investir nesses para que esses depois invistam em outros. Tem que acontecer isso. Efésios 4, de 11 a 16, vai mostrar esse princípio onde poucos, com dons da palavra, estão ensinando alguns para que todos cresçam e todos sejam capazes de ensinar uns aos outros, ok? O que a gente já tem de aplicação aqui para a gente, antes da gente ir para outra parte ali? A aplicação para a gente é fale e ensine aqueles que estão amadurecendo e estão mais perto de ficarem maduros ou estão mais maduros na fé. Isso pode parecer meio estranho, porque a gente ouve muito assim, não, porque nós temos que levar o evangelho para aqueles que não conhecem. Tudo bem, mas você, sozinho, não consegue levar o evangelho lá na Angola, não consegue levar o evangelho naquele outro bairro, você sozinho não consegue nem edificar 50 pessoas. Portanto, fale, ensine aqueles que estão um pouquinho mais maduros. Fale e já promova a sabedoria com os maduros na fé, ok? Outra aplicação para você. Talvez você não tenha muita sabedoria, muita maturidade. Busque e ore por sabedoria. Fale, Senhor, eu quero ter mais sabedoria de Deus, eu quero crescer nisso. Pode ser que em algum momento um homem de Deus vai, por sabedoria de Deus, perceber que você está mais prontinho para ser trabalhado com mais sabedoria, e aí ele vai colar em você e vocês vão ter um outro tipo de avanço, um outro tipo de desenvolvimento. Para quê? Mais para baixo no texto diz para que isso acontece. Ok, mas aí desse verso 6 fala assim, a gente fala de sabedoria, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos dessa era, que está sendo reduzido a nada. Então, da metade do 6 até o 9, mostra como o poder humano não entende a sabedoria de Deus que estava oculta. Ok? Não é pelo poder de Deus que a gente chega... Não é pelo poder humano, não é pela nossa sabedoria, o nosso muito pensar, as nossas coisas, que a gente chegou na sabedoria de Deus. Não é. Foi o que o texto diz pra gente. Ao contrário, falamos a sabedoria desta era dos poderosos está sendo reduzida a nada. Então, da época de Paulo, da nossa, sempre a sabedoria dos poderosos, sabedoria
carnal, a sabedoria da mente do mundo que influencia as pessoas, uma mente maligna, inclusive, não chega na sabedoria de Deus, não pode chegar. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, verso 7, que do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ok, o poder humano, a sabedoria humana não chega em Deus. Se você quer viver e crescer em sabedoria de Deus, não é pela tua força. Então, o mistério de Deus, a sabedoria de Deus estava oculto. Estava oculto. Ninguém entendeu. E Deus já tinha pré-ordenado isso desde os princípios das eras. O que Paulo quer dizer aqui é que antes mesmo de Deus criar o mundo com a sabedoria dele, antes dele criar isso, ele já tinha escondido a sabedoria dele, estava oculto o que ele tinha pré-ordenado ali. Você sabe o que é isso? Você sabe do que você está falando aqui? Eu acho que o verso 8, o finalzinho do verso 8, deixa muito claro, como a gente já disse nas outras mensagens. A sabedoria de Deus, ela chega num ápice que é o próprio Jesus vindo, né, o Deus Filho se fazendo carne, habitando entre nós e ir para a cruz. Por isso diz que se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deus manteve tudo isso oculto, então a sabedoria de Deus estava oculta até o momento em que Jesus veio à terra, viveu, morreu e ressuscitou. Ok? A sabedoria de Deus, como eu já te falei lá no início, é coisa prática, é coisa das verdades de Deus, todas as verdades, mas também é coisa prática. A sabedoria de Deus estava oculta. Veja, estava oculta. Era mistério, não é mais mistério. Então, essa coisa de ficar buscando pelo mistério, pelo segredo, o segredo que o livro lá diz, o filme diz, o cara no YouTube diz, ó, o segredo da vida é esse daqui. Cara, furado isso daí. Mesmo que se faça parte de igreja e a pessoa vive falando, é mistério, eu vou te revelar um negócio. Meu irmão, estava oculto, não está mais. A palavra aqui é estava. O mistério de Deus estava oculto, qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Mas o verso 10 lá na frente vai dizer que Deus o revelou por meio do Espírito. Então a sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito. A sabedoria de Deus foi revelada plenamente em Jesus Cristo. Ok? Então nós cremos em predestinação. Antes de Deus criar a existência, Deus já tinha predestinado, né, que Jesus deveria morrer na cruz pelo pecado do ser humano. Ou seja, Jesus ir para a cruz não foi um plano de emergência de Deus. Falar, eles erraram, eles erraram. E agora o que a gente faz? Chama Abraão e fala aí para ele viver pela fé. Aí, mas é melhor a gente fazer mais coisa. Tá bom, então o neto de Abraão vai ter 12 filhos e a gente vai chamar esses 12 filhos de uma nação, a nação de Israel. Agora vai, né? A Trindade falando, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Agora acho que a gente salva o ser humano através de Israel. Agora vai. Não deu muito certo. Então, vamos dizer que eles precisam de um rei. Então o rei, tem que ter um rei nessa nação. É o rei Davi. Rei Davi que vai dar um jeito na humanidade. Não deu. Vamos tentar com Salomão, filho de Davi. Não deu, a gente precisa inventar um outro plano aqui, ó. Como é que a gente salva eles? Vamos ficar mandando profeta e dizer que eles têm que se arrepender, que uma hora tudo melhora. Tá, vamos fazer isso. Aí fica 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 anos mandando profeta, falando, se arrependa, porque vai dar certo uma hora. Agora, o que a gente pode fazer? A gente podia fazer o quê? Mandar o filho, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Vai o filho agora, vamos tirar Joaquim Pô, caiu no filho. Vai você e você... E aí você salva eles. E a gente depois fala que tinha a ver lá, uma profecia ou outra tinha a ver com Jesus.
vamos aí que a gente precisa salvar. Aí Jesus foi, ai, pegaram Jesus, morreu. Ressuscita Jesus. Não é isso. Deus não está inventando o tempo todo, ai, o que eu faço para salvar? O texto diz, e outras partes da Bíblia diz, que a sabedoria de Deus já tinha preparado, esse mistério estava oculto antes do princípio das eras. Antes de Deus criar a existência, Deus já sabia que o homem ia pecar, e mesmo assim ele falou, ok, vamos preparar já a salvação. Vai ser Jesus. E vai ser assim. E ele vai vir, e ele vai deixar a sua glória, ele vai viver a vida perfeita, e ele vai ensinar, e ele vai chamar homens, e vai transmitir a sabedoria de Deus, ele vai ensinar esses homens, mas a obra maior vai ser morrer, e morrer no lugar de toda a humanidade, quando nós descarregarmos a ira divina em cima do Filho, ele vai levar essa ira divina, e aí o Filho ressuscita, vence a morte, e aí então está abertas as portas do reino de novo para a humanidade que vai se perder. Então Deus viu tudo antes, ele já pré-ordenou tudo e foi revelando pela sabedoria dele cada parte do plano em cada momento. Você vai acompanhar isso em Efésios, capítulo 3, em Colossenses também, em Romanos também, como Deus já tinha, pela sabedoria dele, preparado tudo. Então, estava oculto, a sabedoria de Deus estava oculta, mas não está mais. Então, se você quer viver e crescer com sabedoria de Deus, a resposta e ela é revelada, a sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito de Deus. O verso 10 diz isso, mas Deus o revelou, estava oculto o mistério, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, verso 10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aí, aqui, nesse ponto, Deus revelou a sua sabedoria a nós através do Espírito. Então, estava oculto, não está mais, está revelado. Quem quer viver e crescer na sabedoria de Deus, precisa ter a revelação do Espírito. O Espírito Santo revelou, ele trouxe, não está mais oculto, não é um mistério, você não precisa ficar procurando um segredo, o guru no YouTube, o conselho da avó, o conselho da mãe, a sua família sempre viveu de tal coisa. A sabedoria de Deus foi revelada através do Santo Espírito, ok? Que mostrou pra gente, que foi guiando a história e também a revelação de Deus. Deus foi revelando, assim, foi abrindo, até que a gente enxergasse claramente que era o tempo todo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a própria sabedoria de Deus, ou a sabedoria de Deus se agrada de habitar dentro de Jesus. Então já está revelado a sabedoria de Deus. Você já tem acesso a isso, nós temos acesso a isso. Lembra que eu disse que a sabedoria para o grego é a ideia, é a verdade, ok? A sabedoria do judeu é a prática, é o ir lá e fazer. Em Jesus, as duas coisas são verdade. As duas coisas acontecem. A verdade de Deus, toda a verdade de Deus, a palavra de Deus se faz carne, habita no nosso meio e paga o preço pelo nosso pecado. Jesus é a manifestação máxima da revelação da sabedoria de Deus. E o Espírito Santo que revela isso para a gente. A Bíblia nos fala em 2 Pedro, do verso 16 em diante, como o Espírito Santo inspirou homens de Deus para escrever a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é que revela a sabedoria de Deus. 2 Pedro capítulo 1, do verso 16 em diante, eu vou dar aqui só para você. De fato, não seguimos fábulas engenhosas. O apóstolo Pedro diz, engenhosamente inventadas. Não seguimos fábulas,
quando falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos a voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro diz da própria experiência. Ele, João e Tiago estavam com ele lá. 3 só ali junto com ele. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha num lugar escuro, até que clareie a estrela da alva, nasça no coração de vocês. E aí o verso 20 e 21 é bem importante para a gente. 2 Pedro capítulo 1, 20 e 21, traz luz aqui para a gente, como o Espírito Santo de Deus revela a sabedoria de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens de Deus, falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi revelando através da história a sabedoria de Deus para os homens, de pouquinho em pouquinho. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi sabendo e conhecendo, entendendo cada vez mais que era Jesus. O Espírito Santo esteve ativo o tempo todo nessa revelação para a gente, desde o passado, desde o Antigo Testamento, desde o tempo antes de Jesus até o tempo de Jesus. O Espírito Santo vai mostrando e revelando para as pessoas. Depois que Jesus também ressuscita e ascende aos céus, o Espírito Santo desce para habitar. Agora sim, o Espírito Santo habita na igreja e revela ao povo de Deus a verdade de Deus. Como nós lemos em 2 Pedro, a verdade revelada já está aqui. Nós não precisamos ficar: eu quero viver sabedoria de Deus. Eu tive uma revelação aqui, fresquinha. Isso aqui já está o tempo todo fresquinho. Está o tempo todo fresquinho. Essa revelação já dada pelo Espírito Santo de Deus. Já inspirou homens, já falou. Essa é a verdade, essa é a sabedoria de Deus para nós vivermos, ok? Colossenses também, capítulo 1, do 24 até o capítulo 2, 3, mostra isso muito claramente, como Deus tinha deixado oculto por um tempo, mas no momento certo ele traz à tona, ele mostra para todo mundo: aqui está a sabedoria de Deus. O mistério foi revelado, é Cristo Jesus, ele que é a sabedoria de Deus para os homens. Então todo mundo volta, corre para ele, porque ali está a sabedoria de Deus, ok? O que a gente faz com isso, Rafa? O que a gente faz na prática com isso? Peça hoje mesmo para que o Espírito de Deus fale ao teu coração e mostrar quem você realmente é. Porque lembra como Jesus disse em João 16, do verso 5 até o 15, mas ele chega num ponto crucial ali de falar do ministério, a ação do Espírito. Ele diz assim: gente, eu vou, mas o Espírito vai vir. E é bom que isso aconteça, porque o Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai abrir os olhos das pessoas. Deus revela a sua sabedoria a nós pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber de sabedoria de Deus é que eu sou pecador, que eu sou descolado da presença de Deus, a menos que eu entre pelas portas do reino através de Jesus. Aí eu estou conectado de novo e nada me tira da mão de Deus. O que eu faço então hoje com isso? Peça para o Espírito de Deus falar ao teu coração, mostrar quem você realmente é, convencer você do pecado, convencer você da justiça, convencer você do juízo que virá, ok? Para você que, eu já sou, Rafa, eu já sou de Deus, eu já nasci de novo. Peça para o Espírito Santo. Você viu que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas. Se ele sonda todas as coisas de Deus, quanto mais as suas. Peça para ele te mostrar o quão sábio você é, se você está vivendo uma vida de sabedoria de Deus.
ou uma vida de tolice. Eu sou cristão, mas eu estou sendo tolo. Eram como essas pessoas estavam vivendo aqui na igreja de Corinto. Facção, egoísmo e por aí vai. Eu só faço as coisas no meu horário, do meu jeito. Peça para Deus te mostrar. Peça para o Espírito te sondar. Peça para Ele mostrar o porquê você não vive ou não quer viver a sabedoria de Deus em áreas como, por exemplo, ser totalmente de Deus. Parar de ficar segurando algumas áreas aí. Peça para o Espírito Santo te mostrar, sondar em você qual que é o porquê que você não quer viver inteiramente para Deus. Por que você não está vivendo o teu trabalho, a tua vocação de forma... Sabe? Pede para o Espírito te sondar. Ele que vai mostrar a sabedoria de Deus para você. Pede para o Espírito de Deus mostrar por que você não está vivendo em comunhão, em união com seus irmãos. Ele vai mostrar o ponto lá. O que está tortinho lá na tua cabeça, nas tuas emoções, uma coisa lá no passado que não foi curada, que não foi tratada, que não foi não sei o que. Peça para o Espírito Santo sondar você para mostrar o porquê que você não está vivendo plenamente a sua sexualidade como Deus quis que vivesse, a sua paz com os outros. Por que você não ajuda o vulnerável? Por que você despreza o pobre, ou o mais ignorante, ou aquele que não vive tão bem espiritualmente como você? Pede para o Espírito Santo te mostrar por que você despreza os outros. Se ele sonda todas as coisas de Deus, ele vai sondar as suas coisas também e vai te apresentar as respostas. Peça hoje mesmo, ok? E aí, eu acho que você, como eu, vai chegar num ponto e falar, cara, eu não vivo uma vida de sabedoria, não. De Deus eu não vivo. Essa é a hora que o Espírito convence a gente de quem a gente é e a gente tem que olhar para Jesus e falar... graças a Deus por Jesus ter ido para aquela cruz, porque era para eu ter ido para a cruz umas 10.000 vezes. Não ia bastar uma vez na cruz para mim. Ia ter que me matar na cruz, me ressuscitar, me botar lá de novo, de tanto que eu erro, de tanto de tolice que eu tenho na minha vida. Olha para Jesus e agradece, louve a Jesus por ele ter sido a sabedoria de Deus que trouxe a verdade para a prática e pagou o preço na cruz, no teu lugar. Louve, fique feliz com Jesus. Mas o texto não para aí, a gente está indo para o final. O verso 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, no verso 12 e no 13, está falando assim: o cristão recebeu o Espírito Santo para conhecer as bênçãos da graça, que é gratuito, as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Salvação não é, eu tenho que fazer, ou eu tenho que manter, eu tenho que perseverar, senão eu vou perder. Deus nos deu de graça. O cristão recebeu o Espírito Santo para conhecer as bênçãos da graça e ensiná-las a outros cristãos com sabedoria. O verso 12 e o 13 dizem isso. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, procedente de Deus, para que a gente entenda as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Toma, é seu, foi conquistado por Jesus. Yes! E dessas coisas que Deus tem nos dado também gratuitamente, delas também falamos com palavras ensinadas, não pela sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando coisas espirituais para os que são espirituais. O que está dizendo aqui? Que o cristão, ele recebe o Espírito Santo, então ele é habitado, selado, o Espírito não fica saindo e, saiu, perdeu, opa, ganhou de novo. A gente recebe o Espírito, é habitado e selado, ponto. Para quê? Para a gente conhecer as bênçãos que a gente tem em Cristo, conhecer as bênçãos de Deus, conhecer como viver uma vida de sabedoria de Deus. Mas não só isso, você vê que no verso 13 ele fala nós também, e aqui Paulo está falando desde o início nós, né? Ele mudou o jeito que ele está falando eu, e aqui do 6 até o 16 ele está falando nós falamos, nós, está o tempo todo falando nós. Talvez para mostrar que a sabedoria de Deus leve todo o grupo de homens e mulheres maduros de Deus a viver o nós. E também não só ficar com a sabedoria de Deus, mas espalhar. Olha só, o 13 diz,
delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A gente tem o Espírito Santo para conhecer a Deus de verdade. Essa aqui é a verdade. A gente não conhece a Deus para depois receber o Espírito Santo. A gente recebe porque crê em Jesus como o nosso único, suficiente Salvador. Tendo o Espírito Santo, aí que o nosso olho e a mente começa a ser iluminado e aberto, a gente entender as coisas de Deus, para conhecer a graça do início ao fim, como era a graça, não o legalismo e moralismo. Do início ao fim, você vai perceber agora Deus mostrando, era graça o tempo todo, e entendendo a sabedoria de Deus para viver a vida. Não só isso, nós temos o Espírito Santo para conhecer, mas também para ensinar. Foi o que disse no verso 13, ok? Palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Aí você vai falar, Rafa, então é que nem o pessoal diz, né? Que a pessoa precisa entrar num transe lá ou receber uma revelação lá do Espírito Santo. Aí ela fala, não, porque é aquilo que a gente já disse de 2 Pedro, sobre a Escritura ser inspirada pelo Espírito Santo. Então já está aqui as palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Para quem é espiritual, ensinar outra pessoa espiritual. A Escritura já foi inspirada pelo Espírito Santo. Segundo a Timóteo também diz isso, que toda a Escritura é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura. Não está falando, e fique buscando uma inspiração, aí quando você sentir algo... Não, o Espírito Santo usa a palavra que ele mesmo inspirou os homens a escrever. O Espírito Santo inspirou a Escritura, a palavra de Deus ser escrita. Aí quem é muito mais do misticismo vai ter que olhar para o Espírito Santo e falar, poxa, eu estou sendo infiel a ti, né, Espírito Santo? Porque o Senhor inspirou a Escritura e eu fico sem ler a Bíblia e fico querendo aqui, ó, só entrar num mantra, num mistério, e o Espírito Santo falando, mas meu filho, eu escrevi a Escritura. Já está lá, lê lá que eu te ajudo a entender e depois você explica para os outros também. Entendeu? Nós temos o Espírito Santo para entender as coisas de Deus, a sabedoria de Deus e também para ensinar, ok? Você pode pensar aqui e também no próximo trecho, quando diz que quem é espiritual entende as coisas, quem tem o Espírito entende as coisas de Deus, mas quem não tem o Espírito não entende. Então é bom a gente parar de dar murro em ponta de faca com pessoas que não são de Deus e a gente quer forçar a goela abaixo delas. Mas espera um pouquinho. Isso aqui a gente pode ilustrar como quem viu Matrix. Quem viu Matrix? Você sabe lá quando o cara lá do Matrix, ele finalmente consegue enxergar o mundo como realmente é, que ele está vivendo numa fantasia lá tal, ele começa a enxergar os códigos de tudo, ele olha para os lados assim, agora eu estou enxergando direito. Então, para quem viu Matrix, já pegou a referência. Se não, para você que não viu Matrix, a ilustração é essa. Quando a gente recebe o Espírito Santo, desculpa aí minha cara feia, a gente recebe o óculos de Deus para enxergar direito as coisas. A gente fala, entendi. Agora eu consigo entender melhor. Agora eu olho para aquilo e falo, aquilo não era o que eu achava que era. Eu achava que era um monstro, mas agora com óculos eu estou enxergando que era só uma garrafa mesmo de água. Então quem tem o Espírito Santo enxerga as coisas de Deus direito. Consegue aprender as coisas de Deus na palavra de Deus direito. E consegue ensinar os outros direito. Quem tem o óculos de Deus, o Espírito Santo, consegue enxergar as verdades de Deus, entender as verdades de Deus e falar para os outros, ensinar com a própria vida também as verdades de Deus. O que a gente faz com isso na prática? De novo, estou tentando dar um pouquinho de prática em cada trecho. Verdades espirituais são discernidas por cristãos maduros. Então, cuidado com o que você está colocando na sua mente, no seu coração. É YouTube, é Facebook, é o fulano que disse, é minha avó que sempre disse que é o espírito, não sei o que, a entidade tal, o jeito certo de viver é isso, o jeito tal. Verdade espiritual só é discernida por quem é de Deus. Ponto. O que você faz com isso? Você lê a Bíblia.
Você que tem o Espírito Santo de Deus, o que você faz de prática com esse texto aqui que a gente acabou de ler? Você está habilitado, você tem poder agora para entender as coisas de Deus. Então, não se diminua. É uma aplicação sim para você. Não se diminua achando que só o pastor que vai... Você tem o Espírito Santo, você é habitado pelo Espírito Santo, você crê em Jesus, creu em Jesus, você é de Jesus, então você tem o Espírito Santo. Então você pode entender isso aqui. Leia a palavra de Deus. Mantenha Jesus sempre no foco dela e você vai entender a palavra de Deus. Você entende e você vai viver e crescer com sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito e é sabiamente espalhada por quem pensa como Cristo. Não se diminua, não acredite na mentira do mundo, do diabo e da tua própria carne que você não vai conseguir entender as coisas de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, então você pode conhecer, você está conhecendo já a sabedoria de Deus, já conheceu a maior delas, que é Jesus. Agora aprofunda, você consegue ler, você consegue entender as verdades de Deus. Vai para cima. E aí o texto termina do 14 ao 16 dizendo assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, do 14 ao 16, a gente vê aí que quem não tem o Espírito de Deus não entende as coisas de Deus, mas quem tem pode discernir tudo, mesmo que ele mesmo seja incompreendido por todos, por todo mundo, por quem está em volta. Quem não tem o Espírito de Deus não vai entender as coisas de Deus. E quem tem o Espírito de Deus entende a sabedoria de Deus. Já vamos para a coisa prática aqui nesse finalzinho, porque já teve bastante coisa que Deus falou para a gente. A sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito e ela é sabiamente espalhada por quem pensa como Cristo. Então a gente recebe o Espírito para entender as coisas de Deus. E a gente vai entendendo cada vez mais as verdades espirituais. A gente vai entendendo cada vez mais por que fulano briga com fulano, por que eu brigo com minha esposa briga comigo. Porque eu sou pecador, ela é pecadora, eu sou egoísta, ela é egoísta. A gente vai ter que se negar as verdades espirituais. Por que fulano quer que o culto seja de tal jeito? Porque ele é pecador e ele quer as coisas do jeitinho dele. Eita! A gente entende agora as verdades espirituais, mas também ensina. E aqui nessa parte diz que quem não tem um espírito não pode entender as coisas de Deus. Prática pra gente agora. Para de dar murro em ponta de faca. Vamos começar com isso? Em nível civil, em nível de esfera civil da nossa vida no país ou no mundo. Para de dar murro em ponta de faca. A gente não deveria estar querendo que tivesse bancada evangélica, presidente que fosse evangélico para enfiar evangelho goela abaixo dos outros. Quem não tem o Espírito de Deus não entende as coisas de Deus, inclusive quem diz que é de Deus lá no poder. Quando a gente vê as ações, você fala, sabedoria também é prática, aí você vê... A gente não tem que enfiar goela abaixo das pessoas vida de Deus. Ao contrário, o texto diz pra gente que quem não tem o Espírito de Deus não vai entender as coisas de Deus. Quem tem, entende e quer viver. Então, Jesus disse isso, dá a César o que é de César. Paga imposto, tem que pagar. Mas agora tem que ser tanto. Quer protestar, quer falar, protesta e fala. Mas a gente não tem que enfiar a religião, Jesus, goela abaixo dos outros. Se o povo o país, a nação, as pessoas querem ir para tal lado, o povo de Deus tem que se manter com Deus e viver a melhor vida de paz e do jeito que dá para viver. Mas a gente não tem que enfiar religião goela abaixo das pessoas. Quem não é espiritual, quem não tem o Espírito Santo de Deus, não entende as coisas de Deus. E a gente não faz sentido ficar dando murro em ponta de faca. Então, cuidado, para de querer enfiar aí as verdades, as sabedorias de Deus na vida dos outros também.
se é totalmente irresponsável e falta de sabedoria nossa querer que isso aconteça de forma governamental, aliás, em um momento passado lá, Roma foi o que aconteceu com Roma. Roma não era cristã. Roma não era cristã, ela adorava o imperador. Quando passou a ser cristã como religião do império, aí que a nossa fé degringolou naquele lugar e a gente viu como é que foi parar, para que ponto chegou a igreja de Roma, que era uma igreja cristã. Para de querer que as coisas sejam forçadas goela abaixo dos outros. É melhor o povo de Deus ser povo de Deus no seu canto e vivendo a vida da sociedade como dá para viver, abençoando as pessoas, pagando o preço, mas sabedoria de Deus é para o povo de Deus. Ela é para atrair as pessoas, não para ser forçada. Então, na vida do seu vizinho, do seu familiar que não é crente, do seu amigo que não é crente, que não é cristão, você também não vai enfiar a sabedoria de Deus goela abaixo. Ela não vai ser discernida por ele não é espiritual, você é espiritual. Você vai viver e você vai no máximo aconselhar e falar, é melhor por aqui. A pessoa com um pouquinho de observação, ela vai perceber que a sua vida, se tiver sabedoria de Deus, ela vai estar em sintonia com a de Deus, vai estar mais legalzinha a tua família, vai estar mais legal as tuas finanças, vai estar mais legal as outras coisas. Ela vai querer saber mais, a gente não empurra nos outros a vida de Deus. Ela não é discernida desse jeito, ok? Cuidado para espalhar a sabedoria de Deus. Para quem não é de Deus, tá? Conselho prático. Para quem não é de Deus, a gente vai viver em paz, em amor sacrificial, inclusive, ok? Jesus morreu por um bando de gente que não valia nada e o povo de Deus vai viver com um povo que não é de Deus, com amor, paz, sem ficar gritando em Facebook, ofendendo uns aos outros. Vai se sacrificar uns pelos outros, sim, ok? E aí a gente, pela sabedoria de Deus, não vai fazer e não vai participar de coisas que vão ferir a sabedoria, a vida de Deus. Faz aborto aí. Não vou fazer. Mas eu vou viver em paz e em amor com todo mundo, e inclusive me sacrificando pelos outros. Mas eu não vou participar do erro do outro, beleza? Para o que não é cristão, vive em paz, em amor, se sacrifique por eles. Mas não adianta forçar a verdade espiritual para quem não é espiritual. Para quem é de Deus, mas ainda dependendo da situação, do nível da pessoa, da caminhada, a gente vai ensinar, mas é num nível geral, num nível comum do evangelho. Não vai ficar brigando por detalhes. Não existe isso, não existe dons de língua do jeito que você está falando, não existe isso. Gente, paz. Coisas espirituais são discernidas por quem é espiritual, inclusive com quem tem maturidade. Então, para algumas pessoas, é ensino, mas um ensino em nível geral e comum, no terreno seguro, que é o Evangelho. Jesus Cristo é o único Senhor, e é isso aí. Agora, para os que são mais maduros e ensináveis, tem gente que é ensinável, que é pastoreável, que é cuidável. Tá entendendo? Tem gente que não é ensinável, que e quer viver as coisas que sempre acha que é o que tá bom, tá bom. Mas para quem é ensinável, aí sim, ensina, viva junto, ensine as profundezas da sabedoria a essas pessoas, até porque muito do que você vai ensinar para esses, vocês vão viver junto, autossacrifício, santificação, compartilhar de vida, prestação de conta, vocês vão se aprofundar na sabedoria de Deus. E é preciso que a pessoa seja um pouquinho mais madura na fé. Não é tempo de igreja, é maduro na fé, o quanto ela está se entregando para Jesus, tá? Ou quanto, ao invés de estar se entregando a si mesmo, ao seu egoísmo, eu mesmo vou ficar aqui no meu canto. Então, a essas a gente vai se entregar mais e vai junto se ajudar a entender as profundezas da sabedoria de Deus, o autossacrifício, né? Deixar o seu tempo, mas vou compartilhar, vou deixar o meu tempo que eu podia estar tendo com tal coisa para fazer tal coisa ali, vai, para ajudar os outros, para cuidar dos outros, vai. Para esse aqui, eu posso ensinar isso quando ele é ensinável, quando ele está um pouquinho mais maduro na fé, eu vou ajudando este aqui, que é espiritual, a entender mais ainda as profundezas da sabedoria de Deus, a se negar mais ainda, a cuidar de outras pessoas. E é por isso que o capítulo termina
dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo e é sabiamente espalhada por quem pensa como Cristo. A gente tem que ter sabedoria também. A gente que tem a mente de Cristo tem que ter sabedoria para espalhar a sabedoria de Deus, tá? Não dá para ficar jogando para todo mundo o tempo todo e do mesmo jeito. Tem que ter discernimento e saber. Para alguns a gente vai pegar e vai despejar sabedoria. Os mais velhos, ou os mais velhos na fé, digo, né? Os mais maduros. Quem está mais madurinho ali, esses a gente vai despejar sabedoria. Porque este daqui depois também vai poder cuidar de outras pessoas. A sabedoria de Deus é revelada pelo Santo Espírito e é sabiamente espalhada por quem pensa como Cristo. Posso falar só mais uma coisa? Se o homem espiritual é quem discerne as coisas espirituais e aquele que não tem o Espírito não discerne, a gente tem uma aplicação aqui, se Deus está me incomodando, eu tenho que falar, muito legal aqui pra gente. A gente poderia estar fazendo mais arte, mais música, mais arte, sabe assim, fazer mesmo, não ficar de largado lá, fazer, trabalhar, usar os nossos dons e talentos para causar impacto naqueles que têm o Espírito Santo de Deus e que vão entender. Então a música, a arte, né, a escrita, a arte escrita, a arte falada, cantada, enfim, elas vão poder comunicar as verdades espirituais de Deus para as pessoas espirituais. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer mais música, vamos criar mais coisa, parar de pegar coisa dos outros para traduzir, para fazer a nossa versão. Vamos criar mais, quem tem talento para isso, vamos escrever, vamos fazer um negócio com vontade, assim, porque nisso a gente vai passar as verdades espirituais para quem é espiritual. Imagina uma pessoa ouvindo uma música e entendendo toda a 1 Coríntios com 2 músicas. Entendi as verdades de Deus. Tem formas criativas que Deus nos dá, mas é o Espírito Santo que vai aplicar a verdade espiritual para quem é espiritual. Então a gente pode fazer música e arte e tanta coisa que vai comunicar a sabedoria de Deus de uma forma sábia, de uma forma legal para as pessoas. Que isso possa tocar o teu coração e você também querer fazer parte desse time dos cooperadores de Deus, os que têm a mente de Cristo e estão à procura de pessoas para instruir, para despejar sabedoria, para passar a sabedoria para as pessoas. E aqueles que ainda não conhecem a Deus, a sabedoria de Deus máxima é mostrar a cruz de Cristo para estes. Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. A gente se vê por aí.